Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossos estudos de matemática da semana. Nós vamos iniciar a nossa aula 1 e 2 e a primeira videoaula da semana. Pessoal, então, para iniciar nossa aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de medidas de comprimento. Lembrem, já discutimos essas habilidades, vamos solucionar problemas envolvendo medidas de comprimento. Para isso, é importante que vocês estejam com o seu material didático à disposição. E aí, vamos iniciar nossos estudos em relação a medidas de comprimento. Com o livrinho de vocês, nós vamos abrir a página 240 e vamos falar dessas habilidades. Na página 240, a gente vai resolver a questão 4. Diz assim: em um mapa, cada centímetro corresponde a 10,5 quilômetros. É uma comparação. Em um mapa, cada centímetro corresponde a 10,5 quilômetros. Daí ele já fala no real. Se nesse mapa a distância entre duas cidades é de 15 centímetros, qual a distância real entre as cidades? Pessoal, nesse caso, nós estamos estabelecendo uma comparação. Nós estamos comparando a cada 1 centímetro lá no mapa com 10,5 quilômetros no real mesmo. Aí ele está dizendo que há, nesse mapa, a distância entre duas cidades, que lá no mapa está sendo representada por 15 centímetros. Ele quer saber no real qual é essa distância. Nós vamos escrever uma fraçãozinha, que nessa fração a gente vai comparar. Eu vou dizer que cada 1 centímetro lá no mapa corresponde a 10,5 quilômetros no real. Mas aí se lá no mapa eu passo a ter 15 centímetros, eu terei quantos quilômetros? É muito fácil, né? É só eu pegar e multiplicar 15 vezes de 10,5. Foi isso que eu fiz. Então eu vou dizer que 10,5 vezes 15 totaliza 157,5 quilômetros. A distância entre essas duas cidades é 157,5 quilômetros. Então, viu como é fácil, pessoal, a gente calcular uma distância representada em um mapa pela sua própria distância no real? Agora, a gente precisa estabelecer essa relação de comparação. Aí depois ele diz: uma cidade que está a 68.250 metros do mar estará nesse mapa a que distância do mar? Aqui já é o real, nós vamos dizer assim, que ela estará a 6, quilômetros, ou seja, aqui é no real. Ele quer saber em quilômetro, porque aqui está em metro, a gente vai transformar somente para quilômetro. Então, a questão 5. Meça o comprimento de sua sala de aula com passos, compare o resultado com seus colegas. Faça isso. Meça a sua sala de aula em passos, né, caminhando, e discuta com seus colegas. Então, essa questão eu vou deixar para vocês solucionarem, né? Quando estiverem na sala de aula, vocês fazem essa questão. Pessoal, a questão 8, leia a história e responda. A história é: tenho 64 metros de tecido e vou dividi-lo em 20 retalhos de mesmo comprimento. Quantos centímetros de comprimento era cada retalho? Ela tem 64 metros. Ela vai dividir em 20 retalhos. Então, primeiro nós vamos dividir. 64 dividido por 20. 64 dividido por 20 dá 3,2 metros. Aqui é metros. Ela quer em centímetro. Dá 320 centímetros. Cada 1 metro, 100 centímetros. 3,2, 300. E nós temos a fração que é 20 centímetros. Pessoal, agora nós vamos para a página 241. Na página 241, a questão diz: transporte coletivo. A malha metroviária de São Paulo é maior do Brasil e a mais lotada do mundo. Em 2015, ela atingia 78 km de extensão, comprimento, distribuída em 5 linhas, no total de 65 estações. Por dia, transportava 4,6 milhões de usuários. Já pelo metrô do Rio de Janeiro, em 2015, trafegava 620 mil pessoas por dia, nos 40,9 metros, ou seja, quilômetros de trilho. Nos 40,9 quilômetros de trilho. Há uma comparação com a malha ferroviária de São Paulo com 78 quilômetros e o metrô do Rio de Janeiro com 40,9 quilômetros. Aí vamos ver. Estudo sugere que o metrô na cidade de São Paulo necessitaria ter uma extensão de 200 mil metros
quantos metros de linha ainda faltaria se construísse para o metrô paulistano atingir essa meta. Então, nós vimos lá que ele tem 70 quilômetros, transformando em metro 78 mil metros. É necessário atingir 200 mil metros. Vamos fazer uma subtração: 200 mil menos 78 mil, ou seja, 122 mil metros. Ainda falta 122 mil metros. Gente, é muito importante que a gente lembre, né, que 70 quilômetros, 78 quilômetros equivale a 78 mil metros. Aí ele diz também ainda, em 2015 o metrô de São Paulo tinha quantos metros de linha a mais do que o metrô do Rio de Janeiro? Explique como você pensou. Primeiro vamos entender. O metrô de São Paulo, 78 mil metros. Do Rio de Janeiro, 40.900 metros. Nós vamos fazer uma subtração. 78 mil menos 40.900. Então, 37.100 metros. A diferença existente entre eles é 37.100 metros. Gente, nossa aula de hoje fica por aqui, viu? Foi uma aula simples. Resolvemos questões envolvendo medidas de comprimento. Ou seja, nós falamos já dessas grandezas de medida. Estamos solucionando somente questões. Um forte abraço e até o próximo encontro.